A mocinha não quis escutar sua mãe e por isso aconteceu com ela. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. Naquela época, uma vila muito distante da capital, um povo que pouco conhecia a tecnologia, só que ao mesmo tempo um povo que seguia a crença na letra. E lá nessa vila tinha uma capelinha e lá recentemente tinha chegado um padre jovem, só que era um padre já de conhecimento, né? E lá naquela região tinha um proprietário e ele tinha uma filha. Segundo a turma, era a moça mais bonita daquela região. E essa moça frequentava aquela capelinha, participava ali das orações com o padre. Só que a moça ela acabou se apaixonando pelo padre, que também era muito bonito, né? Até que chegou um certo momento, pois a moça sempre ficava por último, sempre chegava no padre, só os dois ali, perguntando as coisas, pedindo conhecimento, né? Chegou um certo momento que o padre notou, né, que tantas vezes, meses passando ali, a mocinha dando o jeitinho dela ali, querendo dar em cima do padre, né? Ele notou isso, né? E ele logo já cortou ela, falou que, como todos sabem, né, ele não pode ter relação nenhuma. Só que a moça foi insistindo até que chegou um certo ponto que o padre acabou enfraquecendo, né? Era a moça mais bonita daquela região. Ele acabou enfraquecendo, deu um abraço a torcer, mas foi ver, ele já estava ali envolvido com a mocinha. E naquela época, como todos sabem, a turma dormia cedo, né? Tinha que acordar cedo para poder trabalhar. Então eles começaram a se encontrar próximo à meia-noite, né? Chegava ali mais ou menos 10 horas, meia-noite, eles se encontravam. Ela saía lá da propriedade que era bem do lado da vila, a sede, né? E eles acabavam se encontrando num cantinho. Só que o que acontece? Na vila sempre tem isso, né? Alguém ali começa a desconfiar, começa a ver coisa, começa a curiar para ver se aquilo que ela tava pensando era verdade, até que saiu a conversa na vila que a mocinha tava tendo um relacionamento com o padre. E logo isso daí apareceu nos ouvidos da mãe da mocinha, né? E a mãe da mocinha, olha, minha filha, não faz isso, para com isso, a gente sabe que isso é pecado, tem tantos homens aqui na região, você não pode envolver com o padre. Só que a mocinha não quis escutar sua mãe, continuou ainda tendo relacionamento com o padre. E o padre não parou também, né? Então, assim, ficou aquele negócio. Até que um certo dia, simplesmente ambos desapareceu. O padre e a mocinha. E saiu a turma procurando casa por casa, procurando dentro da mata, procurando em toda a região para ver se encontrava o padre e a mocinha. Ninguém encontrou nada. Não encontrou rastro, não encontrou ninguém. Não sabia de nada, aquele negócio todo. Até que a turma começou a especular. Rapaz, eles ali se enturmou e fugiram. Fugiram e ficou isso na cabeça. Os pais achou que fugiu, a turma ali, todo mundo achou que fugiu. Até que um certo momento, um dia ali que tava numa noite escura, rapaz. A vila tava já tinha escurecido, a turma já tinha apagado as luzes, tava aquela vila escura. Quando vê que não, começa a dar uns ventos muito forte naquela vila. E aí começa a escutar umas patadas. Prá. Quando vê que não, um cavalo, um barulho de trote de cavalo. Aí um barulho muito forte que não era normal. Todo mundo acordou, muita gente saiu para fora. Logo eles notou um cavalo grande, escuro. Um pelo tão escuro que chega brilhava aqueles pelos escuros do cavalo, né? E o cavalo soprava fumaça assim, como se tivesse saindo, como se tivesse pegando fogo de dentro do cavalo, né? E o cavalo começou a rinjar assim que chega tremia as portas da vila. E ele levantava assim para cima, todo mundo vendo aquilo meio assombrado, falou que nunca tinha visto um cavalo daquele jeito, né? Todo mundo assombrado quando vê que não, o cavalo simplesmente desaparece, vira aquele converseiro ali, e logo todo mundo abandona, porque sumiu, né? E foram dormir. Aí no outro dia, uma senhora pegou e foi na capela, né? Chegando na capela, ela notou que tinha um riscado, um círculo assim, lá no meio da capela. E esse círculo era como se fosse um queimado de fogo, queimaram aquele ali de fogo. E lá no meio daquele círculo tinha uma cruz e do lado esquerdo da cruz estava escrito o nome do padre e do lado direito da cruz estava escrito o nome da mocinha. Logo já entenderam o que tinha acontecido. Aquele cavalo era um espírito que veio buscar o padre e a mocinha e levar eles
levar eles pro além, né? Que a gente, no nosso modo de dizer, né? Pelo simples fato que eles pecaram, não seguiram a lei certinho e acabou pecando e aonde eles foi levado pro além. Pra vocês verem como que é o negócio, né? A gente tem que respeitar. É difícil a gente pegar um padre que não respeita, né? Mas às vezes acontece e foi isso que levou o fim do padre e também da mocinha.